Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez trazendo para você um ensinamento, um esclarecimento, para te dar proteção, te dar conhecimento, para que você não seja levado pelos ventos de doutrina, apostatando da fé e nem se deixe viver no engano. Preste atenção, a doutrina de Cristo é o ensinamento de Deus, e todo aquele que vem até vós e não traz essa doutrina, não tem a Deus. Aonde você está sendo ensinado, se não tem a doutrina de Cristo, saia daí, porque aí não tem a Deus. E eu quero te advertir nesse momento, contra os ensinos doutrinários que é contrário à doutrina de Cristo, da ASD, Adventista do Sétimo Dia. A doutrina da Adventista do Sétimo Dia é uma doutrina que não condiz com a doutrina de Cristo, pois Cristo não ensinou ninguém a crer nele e guardar o sábado para ser salvo. Cuidado! A doutrina da Adventista do Sétimo Dia não é a doutrina de Cristo, pois Cristo não ensinou a ninguém que a alma, ela morre, é aniquilada. Depois que a pessoa morre, o corpo, não existe mais nada, fica inerte, inconsciente. Não, Jesus não ensinou isso, ao contrário. Jesus, ele nos deu o ensinamento e trouxe uma grande revelação da existência pós-morte, consciente daquele que parte deste mundo para a eternidade. Cuidado com a doutrina da ASD, que é semelhante à doutrina da Sociedade Torre de Vigia. É semelhante os ensinamentos que ele tem lá, até porque o fundador da doutrina da Sociedade Torre de Vigia, ele foi adventista. E ele saiu de lá e levou algumas doutrinas estabelecidas lá nessa seita também. Mas cuidado com os ensinos, com as doutrinas da ASD, Adventista do Sétimo Dia. Pois eles ensinam que Cristo já veio, mas parou no segundo santuário para fazer a purificação. Logo, a doutrina de Cristo não ensina isso. Jesus subiu ao céu, tudo já foi purificado e consumado com a sua morte. E subiu ao céu, está lá aguardando o dia que o Pai enviará para buscar os que aqui estão crendo nele, porque tudo já foi consumado. Então logo isso não procede. Cuidado com os ensinos da ASD, Adventista do Sétimo Dia, que ensina lá dentro que os pecados da gente é lançado em Jesus e no final será lançado em Satanás. Isso não procede, porque nossos pecados foi Jesus que levou, sobre ele padeceu as nossas enfermidades. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Não vai para nenhum outro ser. Jesus foi o pagador das nossas dívidas. Quem sofreu a maldição do pecado foi Jesus. Ele é o remidor de nossas culpas para receber de Deus o perdão. Cuidado com os ensinos da Adventista do Sétimo Dia, que leva você a entender que os escritos da senhora Ellen G. White, as profecias dela, as doutrinas que ela formulou, inclusive o sábado, eles dizem que são profecias inspiradas como a palavra de Deus, que o povo tem que crer e aceitar de igualdade com a Bíblia. Só que não. Só existe uma luz, que é a palavra de Deus. Não existe uma segunda luz para você conhecer a primeira. Só a palavra de Deus. O que Cristo trouxe, a verdade que Cristo nos revelou para o homem ter uma vida com Deus e chegar a Deus para a salvação, só Jesus, só o que está escrito na palavra, que é a única profecia, revelação inspirada por Deus, escrita para a gente seguir, se conduzir, é a palavra de Deus. Não é o escrito de nenhuma profeta, de nenhuma instituição, de nenhum homem, é a palavra de Deus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, que você se previna, cuidado com os ensinos doutrinários da ASD, pois lá dentro vocês vão ser doutrinados com vários conceitos que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Porém, esse é o meu trabalho, levar à luz o esclarecimento, a verdade que liberta, para que aqueles que estão presos no engano na mentira, sejam libertos. Tudo aquilo que é ensinado que não condiz com a doutrina de Cristo, seja qual for a igreja, a religião, o grupo, não tenha Deus. Saia daí. Examine
Se o que pregam para você é o evangelho de Cristo, é o que Cristo ensinou. Se alguém vir ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Pode vir um anjo do céu, pregando um outro evangelho, que não seja aquele que Paulo pregou, que é o evangelho de Cristo, não recebais. Logo, Paulo não ensinou nada disso, que é ensinado na doutrina da ASD, Adventista do Sétimo Dia. Porém, analise, seja prudente, examine as Escrituras, conheça de Cristo, para não ser levado pelo engano. Amém? Fica essa orientação para vocês, do seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos. Esse é o meu trabalho, pregar a verdade que liberta, levando o esclarecimento, a luz de Deus, para iluminar e dar entendimento aos simples. Amém?